uma palavra muito interessante. Durante esse mês de dezembro, o tema que nós vamos trabalhar com a igreja, obviamente apenas no dia de Natal que não, vamos falar mais especificamente sobre o nascimento de Jesus, mas nós vamos falar sobre nos prepararmos para a colheita. E dá para trabalhar uma série de assuntos sobre isso. E quando eu estava pensando nos textos, na verdade eles já estavam aí programados, eu fiquei pensando muito na ideia, como o pastor Paulo já falou bem, introduziu bem aqui na palavra de oferta, nós, para colhermos algo, precisamos plantar. E talvez a grande dificuldade que nós possamos estar encontrando nos últimos dias é que nós temos talvez esperado uma colheita sem plantio. Temos esperado colher sem plantar. E fisicamente e biblicamente isso é impossível. Não tem como. Não dá para você ter uma boa colheita sem ter de fato um excelente plantio. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 13, do 6 ao 9. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Fazendo um estudo desse texto, a gente pode aplicar ele talvez de umas 2 ou 3 maneiras. Uma delas seria a intenção de Jesus em tipificar o seu ministério de 3 anos e meio, aonde o povo eleito era o povo judeu. Jesus era judeu, e Jesus, sendo judeu, tinha a missão inicialmente de expandir o reino de Deus através do povo judeu. Então, os primeiros discípulos, a sua maioria, todos eles judeus, e as primeiras pessoas, inclusive da igreja primitiva, todas elas judias. A partir dali, de Pedro, Paulo principalmente, em Atos nós começamos a ver a expansão da igreja, já num termo diferente, numa situação diferente, onde os gentios começam a vir para Jesus. Isso é uma forma de entender esse texto. Jesus estava dizendo o seguinte: estou vendo tudo aqui por 3 anos, estou vendo que Israel não está dando fruto. Israel não quer se arrepender. Essa parábola fala de arrependimento. Israel está endurecido. Israel está inutilizando o espaço que era devido a ele, a esse povo, de proclamar o reino de Deus. Outras interpretações podem sugerir para nós a ideia realmente de entendermos o nosso papel no reino de Deus. Até o tema da mensagem que eu preguei o ano passado era: qual o seu papel no reino? E aí nós falávamos sobre a frutificação, sobre o processo que o texto nos mostrava. Vindo aqui para esse conceito, o tema da reflexão dessa manhã é desafios da colheita. Por que desafios da colheita? Como o pastor Paulo disse, plantar não é fácil. Você tem que escolher a semente. Você tem que saber onde você planta. Você tem que cuidar do plantio. Você tem que fazer uma manutenção daquilo que está plantado. Ou seja, não é fácil. Não é simples. O reino de Deus não consiste em facilidades.
Alguns dizem assim: pastor, nós estamos na época da graça, é melhor obedecer do que sacrificar. E concordo, e a época da graça ensina exatamente a respeito da obediência. Jesus falou assim: aquele que me ama faz o quê? Obedece os meus mandamentos. Então graça e obediência são palavras que caminham completamente em conjunto, paralelamente. Agora, quando nós vamos pensando aqui no aspecto da graça, talvez nós possamos estar compreendendo a graça de uma forma errada. Porque dentro do aspecto do plantio, da colheita, dos desafios, das lutas, das dificuldades, se eu compreender bem a graça de Deus, eu vou poder caminhar muito diferente na minha vida, porque eu sempre vou entender que nunca fui merecedor de nada, que tudo que Deus fez por mim e continua fazendo é fruto da misericórdia e do amor dele pela minha vida, e que ele vai continuar cuidando de mim das melhores maneiras possíveis. Isso eu tenho plena convicção. E vou entender que por conta de tudo isso, a minha obediência a Deus precisa ser irrestrita. Eu não posso obedecer a Deus do jeito que eu gostaria. Nós sempre tendemos a fazer aquilo que nos convém. Nós somos seres humanos naturalmente egoístas. Isso é o perfil do ser humano. A psicologia vai explicar isso. Todo mundo já nasce egoísta. E quem ensinou o ser humano a ser egoísta foi o pecado. Quando, ao desobedecer a ordem de Deus de não pegar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano foi lá e foi egoísta. Não se contentou em ter Deus como Senhor do jardim. Agora eles queriam ser conhecedores como o próprio Deus. Egoísmo. Deram lugar a um sentimento que é muito complicado para a gente trabalhar, porque ele acontece conosco também. Precisamos combatê-lo. Agora, é tão interessante que essa parábola, ela trabalha o fato do arrependimento, e arrependimento só pode acontecer quando eu entendo a graça. Tem muita gente que comete erros na vida e não se perdoa, não consegue se perdoar pelos erros que cometeu. E só não consegue se perdoar quem não entendeu a graça. Porque a pessoa diz: eu nunca posso me perdoar porque eu fiz algo terrível e eu não mereço perdão. E a graça é exatamente isso. Você fez algo terrível, você não merece perdão, mas Deus te ama incondicionalmente e Ele quer transformar a sua vida, e você tem acesso a esse perdão agora. Isso é graça. E por que as pessoas não se perdoam? Porque a graça não é plenamente conhecida no coração delas. Ano que vem, um dos meses, inclusive, nós vamos falar um mês inteiro só sobre graça. Mas é importante essa parábola porque Jesus está trabalhando dois aspectos: o arrependimento e a justiça divina. O arrependimento precisa acontecer em mim, meu coração. Deus não tem que se arrepender de nada, porque Deus não peca. Nós somos pecadores. Agora, a justiça é dele. E chega esse momento que a gente vê no texto, aonde existe a observação, a constatação e o veredito. Fosse trazer para termos legais aí, eu não entendo todos eles, mas foi avaliado o caso, foram apresentadas as provas incontestáveis, não existe possibilidade de mudança, ou até se deu uma oportunidade de mudança, e se ela houver, resultado 1, se ela não ocorrer, resultado 2. E aqui então, tentando fazer isso, dentro desses desafios de uma colheita, porque para mim eles começam no plantio, nas escolhas que nós fazemos. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade
porque elas diminuem cada dia que passa. Cada dia que passa na sua vida, você tem menos oportunidades. Parece uma questão óbvia, mas é verdade. Cada dia que passa você envelhece, cada dia que passa você está se aproximando da morte ou de Jesus arrebatar a sua igreja. Então os dias estão diminuindo para nós e cada vez menos teremos oportunidades de fazer aquilo que Deus deseja. Então eu quero separar 4 ideias dentro da ideia do princípio da colheita e do plantio, para a gente compartilhar nessa manhã. Primeiro lugar, produtividade. E por que produtividade, gente? Jesus fala no texto aqui na parábola, no versículo 7, na parte A, o seguinte: por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Eu quero fazer uma pergunta para você refletir, você não precisa me responder. Nesses últimos 3 anos, quais foram os frutos que você tem produzido para o reino de Deus? Na sua relação com Deus e através da sua relação com Deus, manifestando o reino de Deus para as pessoas que estão perdidas lá fora. Qual é a sua relevância no reino de Deus hoje? Se você morrer hoje, o inferno celebra, porque você deixou de pregar o evangelho, e aí você é um a menos para incomodar, por mais que você tenha sido salvo, mas você deixou de incomodar, ou o sentimento pode ser outro lá no inferno, indiferença. Mais um aqui para encher o lugar. Qual será que é a nossa relevância hoje no reino de Deus? Porque Jesus, em todo momento que ele fala de colheita, ele fala de produtividade. Essa palavra ela é muito comum, porque Jesus ele vai procurar na figueira o fruto. Ele diz: existe uma figueira plantada, e olha, a gente tem algo interessante aqui. Essa figueira estava plantada onde? Quem lembra do texto? Numa vinha. Quem já plantou parreira de uva aqui? Tem alguém? Ó, Moro, o solo tem que ser ruim ou bom para a vinha pegar? Tem que estar bem adubado, bem cuidado ou não? Uma figueira numa vinha já é algo estranho, diferente. Mas ela estava no melhor solo, nas melhores condições. A vinha é o reino de Deus, a igreja de Jesus. Pensa você sendo enxertado, como Paulo diz, que nós fomos enxertados no Senhor. Vamos fazer só uma aplicação prática aqui. Está 3 anos a árvore lá e ela não produz nada. E eu me dou o direito de fazer essa pergunta para a tua reflexão e para a minha. Os últimos 3 anos, qual foi a nossa relevância no mundo com relação ao reino de Deus? Qual foi a minha e a sua relevância? Como o mundo tem nos enxergado nos últimos 3 anos? Como alguém que resplandece a luz de Jesus, ou como alguém comum, igual? Como é que o mundo te vê? Nosso frutificar, ou nosso processo de frutificação, não pode demorar toda uma vida, gente. Tem que dizer assim: não, olha, eu vou firmar na igreja, vou batizar, vou ficar uns 45 anos como membro da igreja. Aí eu vou estar bem aprendido, eu vou ter aprendido bem a Bíblia na escola dominical. E aí eu vou sair para evangelizar na rua os meus vizinhos. Meus irmãos, a gente tem que parar de dar desculpas para Jesus.
Lembra quando Jesus falou, segue-me? O que um disse? Eu tenho que preparar umas coisas lá, eu comprei uma terra, eu tenho que preparar. A outro disse, te seguirei por onde quer que fores. Olha, as raposas têm os seus covis, tal, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me, deixa primeiro ir sepultar o meu pai, depois eu te seguirei, né? Deixa eu cuidar de toda a minha vida, da herança, de tudo. E depois, Deus, eu separo um tempo para o Senhor. Gente, Jesus não aceitou, vocês lembram disso? Vai lá no Novo Testamento, nos Evangelhos. Jesus, ele não aceitou essas respostas satisfatoriamente. Para Jesus não está legal. Eu estou falando talvez mais bonzinho agora do que eu falei no começo, mas vocês perceberam que é a mesma coisa? Jesus não está satisfeito com uma igreja, seja ela aqui em Paulínia, em São Paulo, Sorocaba, no mundo inteiro que for, que não se proponha a produzir frutos de justiça. Jesus coloca essa figueira então num solo fértil, e esse solo fértil é adubado pela palavra de Deus. Agora eu pergunto para você outra coisa: o que tem adubado o solo do teu coração? Do que você tem se alimentado, meu irmão? Minha irmã? Os filmes, antigamente na igreja, acho que até uns 10 anos atrás, a gente pregava muito assim contra a novela. E eu não estou dizendo que agora não tem problema. A vida teve, porque tem muita coisa errada que é ensinado. Eu acho que o cristão deveria escolher outras coisas. Hoje em dia evoluiu, tem o Netflix, tem as TVs por assinatura. Então passa filme talvez tão ruim quanto a novela. Tem seriados que são tão nocivos também quanto. E talvez a gente está vivendo no fantástico mundo de Bob. Outro dia o Batata falou isso para mim, pastor. A galera às vezes passa horas. Eu vou dizer a galera que ele falou que era ele, mas desculpa, eu falei já, Batata. Cadeira. Ele falou para mim, é verdade, foi legal o que ele falou. E eu parei para pensar. Você não sabia, mas um dia eu fiz a mesma coisa, cara, que você me falou. Aí você deu uma chicotada em mim sem eu saber, cara. Pô, pastor, outro dia eu fiquei até 4 horas da manhã vendo um seriado lá. Depois a gente não se anima de levantar e ir para orar, para fazer as coisas. Eu falei, Batata, é duro, né? E eu lá dentro eu fiz a mesma coisa, sem vergonha. Tudo bem, era o dia da minha folga, eu fiquei dormindo depois diferente. Mas eu não separei o mesmo tempo e a mesma intensidade para fazer algo relevante para a minha vida com Deus. Gente, vamos ser sinceros com os outros aqui. A gente está sendo mais mundano que crente. Ou não? Ou eu estou muito enganado? A gente gasta mais tempo nas mídias sociais e na televisão do que com a Bíblia. É mentira, irmã Mercedes, que eu estou falando? A galera mais jovem, adolescente hoje, saiu um estudo essa semana que eu vi. Um adulto passa em média 4 horas conectado por dia, que para mim já é uma mentira, porque 4 horas. Vou estar lá, tem gente que vive 23 horas e meia, que até dormindo ele está conectado, apertando o amenzinho lá, para qualquer coisa que aparece, nem está vendo. Jovens e adolescentes, em média, 9 horas por dia conectados nas mídias sociais. Eu vi uma reportagem essa semana. E a maioria dos cabeção aí não está lendo a Bíblia coisa nenhuma no celular. Só está vendo aqueles imbecis youtubers. Aí, gente, olha, pensa, eu já tentei ver outro dia, não dá. Já tentei ver o que eles gostam. O cara tem 5 milhões de seguidores e o cara é um estúpido. Nem falar português direito sabe. E o cara tem 5 milhões de seguidores. Esse é o alimento da galera. Vocês estão vendo, pais, o que os teus filhos estão assistindo? Para refletir. Às vezes você está vendo o teu filho cada vez menos na igreja, mas você está vendo o que está alimentando o teu filho no dia a dia? Antigamente, eu nem lembro, nem sei os desenhos agora, mais atualmente assim, mas antigamente era o Dragon Ball, Ben 10, Yu-Gi-Oh!, aquelas coisas meio tenebrosas lá. E mais para trás assim no tempo do Paulo, National Kid.
Ultraman. Mas o que está alimentando a gente, pessoal? O que está alimentando o teu coração? Porque Jesus disse uma outra coisa sobre isso. Eu estou tentando me embasar bastante biblicamente hoje, para você não ficar bravo comigo. Jesus disse que aonde estiver o seu tesouro, estará o que o seu? O que você der mais prioridade, o seu coração vai estar nessas coisas. Então, o que tem alimentado a tua alma? Você ouve louvor todo dia, meu irmão? Ó, primeiro, já vou dar opiniões aqui, fica fácil vocês me conhecerem. Para mim, pastor, pode ouvir música do mundo? Você pode até se jogar de um prédio. O ser humano tem livre-arbítrio. Você pode tomar chumbinho mais tarde lá, comprar que é ilegal, arrumar um lugar que é errado, tomar chumbinho e se matar, você pode. Tem gente que faz tanta pergunta estúpida, porque você sabe que você não deve fazer essas coisas. O crente deve ouvir música secular. Sabe por que está ouvindo? É porque o teu coração está nisso. Porque você é mundano. Você não é crente de verdade. Aí para você não tem problema ouvir músicas de adoração ao diabo, a todas as outras coisas. Porque você é mundano. Pastor, pode beber? Pode, irmão. Você pode pegar inclusive 1 litro de vodka e virar de uma vez só. Pode, estúpido, pode. Pode, você pode, a Bíblia diz que pode. Você não precisa me perguntar. Então graças a Deus, tá vendo? Não tem problema beber, o pastor disse que pode. Aí você está alimentando o teu coração com isso. Estão as clínicas por aí, de reabilitação aí, com milhares de pessoas com internação compulsiva, porque pode. Não tem problema, é legal. Perdi meu tio, irmão do meu pai, perdeu família, dinheiro, tudo, porque era um bêbado. Vi meu tio com 60 e poucos anos vivendo em um estado deplorável de humilhação. Aceitou Jesus alguns minutos antes de morrer. Minha mãe pregou para ele, meu pai. Porque não tinha mais ninguém, todo mundo foi embora. Pode? Vai lá, meu irmão, se entrega. Pode usar droga, pastor? Claro que pode. Não pode? A lei diz que não. Tem gente vendendo até aqui em cima aqui. A Bíblia diz que você pode fazer tudo, mas nem tudo você deveria estar fazendo. Porque Paulo se utiliza de algo que Deus nos deu, que se chama livre-arbítrio. Agora, o que está alimentando o teu coração, irmão? Você quer ser produtivo se alimentando mal? Não dá, gente. Esse final de ano é para a gente acordar. Você quer ter uma colheita extraordinária em 2018? Muda a tua alimentação espiritual em 2017. Várias pessoas têm dito para mim, pastor, a minha vida está um caos. E eu sei disso, pastor. E está sendo bom você dar umas raladas na igreja, porque eu estava precisando. Eu ouvi uns 10 depois da última pregação e prometi que voltaria hoje com algo especial. E eu sei que ainda vocês vão concordar comigo que não está legal, gente boa. Não está bem. Vocês sabem que não está bem. Então o nosso alimento tem que mudar. A gente tem a casa de Deus, tem a palavra de Deus, tem o lugar certo, o alimento certo, o Deus Todo-Poderoso a nosso favor, querendo agir na nossa vida. E por que a gente decide ainda viver como mundano? Porque o nosso coração ainda não é completamente de Jesus. Se fosse, um monte dessas besteiradas que você vive escondido, você não vive na minha frente, você não faria. A gente numa reunião um tempo atrás, e eu não vi, mas os pastores me contaram. Os pastores chegaram numa pizzaria e tinham outros que são muito moralistas, santos, justiceiros. Os caras chegaram lá no lugar lá e quando viram,
Tinha umas latinhas de cerveja na mesa e a pastorada tomando. Se eu tivesse lá, eu ia ser muito amoroso com eles. Eu ia dizer assim: vocês vão contar para a igreja de vocês que vocês são sem vergonhas, ou eu vou contar, gravar um vídeo e mandar para os membros da igreja de vocês? Eu faria isso. Porque eu tenho que viver o que eu prego. Eu acho, e a Bíblia diz isso. E olha que eu não sou perfeito, estou longe de ser. Sou tão pecador, Rafael, quanto você, quanto o Paraíba, quanto o Isaac, quanto qualquer um. Mas eu não admito estar brigado com a minha esposa e subir aqui para pregar. Se eu não consertar com ela, eu não tenho coragem de vir aqui. Eu posso não fazer tudo isso que eu estou ensinando aqui hoje plenamente, e nunca vou fazer, como você também não, mas eu tenho que sempre estar disposto a, e sempre corrigir o meu caminho quando não estiver correto, porque senão eu não sou digno de estar falando isso aqui, e nem você. Que geração mundana que tem vivido nesses últimos tempos. Pastores que na frente da igreja não faz. Para mim o cara seria homem se na frente da igreja dele ele fizesse a mesma coisa. Aí eu ia dizer: bom, a igreja dele entende assim, ele entende assim, ele lê a Bíblia assim, desse jeito que eu nunca li, tudo bem, então ele faça o que ele quiser. Para mim é inadmissível chegarem outros pastores e o cara pegar e esconder. Então você sabe que está vivendo uma coisa que você não vive de verdade. Você está sendo falso, sem vergonha, pilantra, canalha. Porque traveste o seu cristianismo na igreja diferente do que é lá fora. Então, ou você toma uma decisão de se alimentar do que de fato muda a sua vida, ou você vai viver como um mundano a vida inteira dentro de uma igreja, inutilizando a terra, ocupando espaço. Árvore improdutiva só tem um caminho: ser queimada. E não fui eu que disse isso. Quem disse que vai ser cortado e lançado no fogo em várias parábolas foi Jesus, não fui eu. Segundo lugar, e agora vai rápido: relevância. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Olha o que Jesus está falando. Uma árvore que não produz tem dois problemas: além de ocupar espaço, ela rouba os nutrientes que seriam necessários para as outras produzirem. Ou seja, um crente mundano é uma tranqueira dentro da igreja, porque além de não ajudar, ele vai desviar o coração dos outros. E desvia. Porque além de não viver nada com Deus, ainda ajuda o outro a ir para o inferno. Porque se eu não tenho nada de bom para oferecer, eu só posso dar aquilo que eu tenho, não é, Marciano? Então se eu não tenho nada de bom, eu vou dar o quê? Ruim. E aí quem está do meu lado vai ser contagiado. O cristão nasceu para contagiar, para o bem ou para o mal. Para o bem, quando ele entende a sua relação com Deus. Para o mal, quando ele é mal alimentado e transmite para as outras pessoas aquilo que ele vive. Terceiro, comprometimento. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Meus irmãos, Deus é misericordioso. Só que a misericórdia dele não vai durar toda a eternidade. Vai chegar um dia que acaba. O dia do juízo final, a misericórdia de Deus não se manifesta mais. Porque a misericórdia de Deus se manifesta na tua vida enquanto você está vivo, enquanto você tem oportunidades. Quando você morrer, não tem mais jeito desse favor imerecido, da graça, da misericórdia se manifestarem mais na tua vida. Ou você aceitou a obra de Jesus na cruz por você, se converteu de verdade, decidiu mudar de vida, parar com esse nhenhenhê. Ah, eu quero ir na igreja, mas eu não sei. Então, meu irmão, vai para o mundo e se explode lá. Se entrega para o pecado, faz o que você quiser, mas não se engane. Porque o evangelho não tem meio termo, não tem muro. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você está com Jesus ou você está no mundo atolado, só se enganando, pensando que Jesus te aceita do jeito mundano que às vezes você decide viver. Não tem jeito, não vai dar certo, Jesus não vai te aceitar. Lembra o que Jesus falou em Mateus 7, meus irmãos? Isso aqui é quase um clamor meu hoje para vocês.
Muitos virão naquele dia e me dirão: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos. Gente, Jesus está falando de pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que eram cheias do Espírito, mas que nunca tiveram comunhão de verdade com Jesus. Olha que loucura. Falava em línguas, via cair fogo do céu, mas nunca conheceu o dono do céu. E só entra no céu quem conhece o dono dele, porque só pode entrar no céu quem ouve a voz do dono do céu: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos estava preparado desde a consumação dos séculos. Só o dono do céu, que é Jesus, é que pode te convidar para entrar. E Jesus disse: vocês falaram em meu nome, mas vocês nunca me conheceram. Apartai-vos de mim, todos vocês que praticam o mal. Gente, Jesus não tolera uma vida mentirosa, uma vida fingida. Eu vou decidir voltar para Jesus. Decida voltar hoje. Eu não entreguei minha vida para Jesus, meu irmão, entregue hoje. Porque amanhã você não sabe se você vai ter oportunidade mais. Aqui existe um ano. Esse ano pode ser muitos, talvez, na vida de alguém, mas como pode ser menos ainda de um. Existe um tempo de chance? Existe, enquanto você estiver vivo. Mas uma hora Deus vai vir para procurar os frutos em você. E se Ele não encontrar, não é o pastor que corta, não é o cuidador ali da vinha que corta. Pode ver no texto. O cuidador diz o seguinte: deixa eu cuidar mais um pouco, e se o Senhor voltar e não encontrar, corte-a. Ele não vai dizer eu cortarei. Pode olhar na tua Bíblia. Não é o cuidador que corta, é o dono da vinha que corta. É Deus que vai dizer para você não, como é Deus que vai dizer para você sim. Meus irmãos, eu quero ver uma igreja transbordando aqui. Eu quero ver uma igreja repleta de alegria, que traz gente que não conhece Jesus cada dia mais, para cada vez mais gente se converter. Eu não tenho o sonho de ter uma igreja gigantesca, meus irmãos, para me esnobar para os pastores, mas para a gente ter uma igreja que vai se converter e que vai mudar a vida das pessoas nessa cidade, que vai mudar inclusive essa cidade que está corrompida pelo pecado e pelo amor a dinheiro. Essa cidade serve a Mamon, e o papel da igreja é mudar a história da cidade. Por isso que eu quero ver essas cadeiras lotadas. Quando mudar o púlpito para lá, vai caber quase 700 pessoas. E se chegar a ter tudo isso, mas o meu desejo é ter 700 pessoas que são apaixonadas por Jesus, e incansavelmente. E que se precisar abrir mais 3, 4 igrejas aqui na cidade, a gente tem um monte de pastor, prepara mais e vai convertendo mais, porque o nosso negócio é converter almas através da pregação do Evangelho. Não é simplesmente se acostumar que a igreja entra dinheiro para pagar as contas e está tudo bem. O meu sonho é ver uma igreja transformada, porque essa igreja transformada vai para o céu. A minha missão é apresentar vocês diante de Deus aprovados. E se eu não fizer isso, por decisão minha, eu vou ser reprovado por Deus. Se isso não acontecer por decisão individual das pessoas, elas prestarão contas a Deus. Mas a gente precisa se encontrar no céu. Comprometimento é fundamental. Você tem tempo ainda. Mesmo que durante todo esse ano a tua vida foi uma várzea espiritual, como a molecada usa aí o termo. Ô fulano, você está uma várzea, né, Batata? Pode ser que até hoje você foi uma várzea esse ano. Muda hoje. Não deixa para amanhã. Não deixa para o ano que vem. Por último, obediência. Outro desafio da colheita, porque se comprometer no plantio é difícil, não é? E obedecer é difícil, porque obedecer vai contra a gente. A gente não gosta de fazer o que Deus gostaria que a gente fizesse. A gente só gosta de fazer aquilo que a gente gosta que seja feito para nós mesmos. E aí ele disse no versículo 9: se der fruto no ano que vem, muito bem, se não,
acorde. Não tem outra alternativa. Não é assim, depois nós vamos dar um jeito. O brasileiro acostumou que sempre dá um jeitinho para tudo. Deus não dá jeitinho. Com Deus é sim, sim, não, não. Não tem, pode ser, mais ou menos. Não existe isso para Deus. Ou é, ou não é. Deus não espera nada menos do que a nossa decisão de obedecê-lo incondicionalmente. Deus não espera uma obediência parcial. Deus não espera uma obediência condicional. Deus quer apenas, única, exclusivamente, obediência irrestrita. Sem condições, sem restrições, sem porquês. Simplesmente como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Jesus disse em João 15, 1-3. Vamos ler juntos agora para se alegrar teu coração? 1, 2, 3. Eu sou Meus irmãos, a limpeza nossa é a palavra de Deus. Ela que vem tirar esses espinhos, essas arestas, essas imperfeições. Ela que vem purificar o nosso coração para a nossa vida com Jesus. Eu quero orar por você.